Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. Queria agradecer quem está participando pelo Facebook. Hoje eu estou tentando fazer a transmissão ao mesmo tempo pelo Facebook e também pelo YouTube. Hoje, isso porque a tão sonhada internet fibra ótica foi instalada hoje. E eu pretendo agora ter uma transmissão um pouco melhor e parece que vai dar certo. O computador está esguelado ali em 80%, né? Estou tentando transmitir ao mesmo tempo no Dilma Resistente, no canal do Estopa e no Leonardo Estopa. Queria pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance, isso é muito importante. E depois venham participar com a gente aqui no YouTube, onde os comentários vão rolando aqui aos poucos. Heitor Miguel, já comecei assim, normalmente eu gosto de abrir a live com esses inscritozinhos aqui, né? Porque a partir desses inscritozinhos eu faço uma propaganda de quais são os canais, o canal do Estopa e o canal Leonardo Estopa. Então quem estiver assistindo aí pelo Facebook, esses aqui são os canais. Você pode chegar até a transmissão principal simplesmente clicando no link que está aí na descrição do vídeo. E a ideia era deixar o canal Leonardo Estopa para vídeos curtos e o canal do Estopa para as lives, mas eu não estou fazendo vídeos curtos por causa da questão da mudança, né, que eu já expliquei aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão participando, quem puder aí compartilhar para a gente aumentar o alcance. Deixa eu ler aqui os comentários que estão aqui no canal do Estopa. Heitor Miguel, boa noite, grande Estopa. Paulo Henrique fala sobre como funciona a valorização real do salário mínimo. E o que Bolsonaro fez com o salário mínimo? Não entendo bem assuntos de economia, né? Pergunta do Paulo Henrique. Muito obrigado, então, Heitor Miguel, pelo boa noite a todos. Paulo Henrique pergunta sobre esse assunto da economia. Enquanto a gente vai compartilhando e aumentando o alcance, eu vou tentar dar uma explicação, tá, Heitor Miguel, sobre esse assunto. Marcos Santos, graças a Deus que a reforma da Previdência não vai ser aprovada. É uma possibilidade, né? Quando tem dinheiro em jogo, pode ter certeza que as probabilidades mudam, tá? João Fernando Kremer da Cruz, boa noite, Léo, boa noite a todos. Vou deixar aqui, subindo os comentários agora. Pessoal, fora a questão do som, né? Porque eu tô com aquele ar-condicionado barulhento funcionando, eu gostaria que vocês dessem um feedback agora na questão da imagem, isso porque hoje eu estou testando uma nova internet e eu estou muito curioso para saber se está funcionando corretamente, se eu não estou tendo problemas agora de velocidade. E olha, eu sou capaz de dizer que eu não imaginava que dentro de Ponte Nova, por ser interior, tá? Não menosprezando a cidade, eu não imaginava que dentro de Ponte Nova eu teria esse trabalho de internet, qualidade de internet tão boa. Eu já fui funcionário de um provedor de internet em Ponte Nova, provedor Interponte. Eu trabalhei no Interponte no primeiro ano de existência da Interponte e a dificuldade de trazer a internet para Ponte Nova era uma coisa absurda. E agora eu preciso fazer o jabá para a empresa porque é uma empresa que investiu na cidade. Então eu falo, olha, muito obrigado a Valenet por ter trazido fibra ótica para a cidade de Ponte Nova. Eu não vou falar só hoje não. Se tudo continuar bem, eu vou agradecer a Valenet eternamente, porque a Valenet me deu condições de transmitir da minha cidade. Isso é uma coisa muito boa. Eu vou falar sobre as questões econômicas, tá? Deixa eu trazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver se está transmitindo no canal Leonardo Estopa também. Eu coloquei para transmitir lá, mas dá que deu algum piripaque, eu não sei. Então, vamos tentar abrir aqui a transmissão. Léo, faz aquele som que você fez ontem. Qual que foi o som que eu fiz? Acho que é assim, ó. Não, né? Mais ou menos assim que é o som da arminha, né? Bom, misteriosamente a transmissão no canal Leonardo Estopa está offline. Eu vou parar. Eu estou tentando agora ver se eu consigo resolver por que a transmissão do canal Leonardo Estopa está offline. Estou pelejando aqui para tentar, mas vamos compartilhar para aumentar o alcance. Hoje está funcionando no Facebook. Pessoal, eu vou falar então, vou começar falando
enquanto a live vai crescendo, eu vou falar um pouco sobre essa questão do salário mínimo, que eu acho uma questão muito importante mesmo, né? O que é a questão do salário mínimo quando a gente fala nesse posicionamento louco aí do Bolsonaro de declarar que não vai ter aumento acima da inflação. O que o Bolsonaro está querendo com isso, né? Olha, existem teorias econômicas e cada uma pessoa acredita mais numa teoria do que em outra. A macroeconomia, o estudo da macroeconomia, ele fala que se você quiser fechar o gap inflacionário, você precisa agir sobre o salário, sobre o aumento de salários. Porque, gente, quando você tem um aumento real de salário numa economia que os salários estão altos, a tendência é que as empresas ajustem o preço dos produtos. Isso eu estou falando a teoria pura da economia para vocês, para que vocês possam tirar as conclusões, porque eu tenho uma ideia um pouco diferente a respeito disso, tá? Então, a economia do Paulo Guedes, vamos pensar. A visão econômica de Chicago, a visão econômica da escola austríaca, ela entende que se você trabalha sobre o salário mínimo, você diminui o preço de produção, e diminuindo o preço de produção, você diminui uma coisa que chama gap inflacionário. Então, o que o Bolsonaro está fazendo não é simplesmente punir o brasileiro. Ele está tentando segurar uma espiral inflacionária que já está começando a acontecer no Brasil. É essa espiral inflacionária que faz o dólar subir. Então eles estão tentando criar a ideia que não está tendo inflação, que a inflação está controlada, mas a moeda internacional mostra que não, que a inflação está começando a rolar. E a gente tem a pior situação que pode acontecer numa economia, que é uma situação conhecida como stagflation, que é estagnação econômica. Como que a gente sabe que a gente está vivendo estagnação econômica? Nós estamos em estagnação econômica principalmente por causa da situação de fevereiro, que mostrou que a gente teve uma queda na arrecadação, né? Uma queda no PIB. E durante a estagnação econômica, se a gente tem também a inflação, a gente tem o pior fenômeno econômico que pode acontecer com o país, né? Cactus75 pergunta: que barulho de fundo é esse, Léo? Eu estou no estúdio provisório e nesse estúdio eu estou usando um ar-condicionado muito barulhento, mas isso é uma coisa provisória. Eu já estou providenciando o ar-condicionado que não faz barulho já para resolver esse problema, tá, Cactus? Então, pessoal, o que está acontecendo então? Vamos pensar, né, para a gente entender o que está acontecendo. Nós temos hoje uma situação que as políticas econômicas estão sendo dirigidas por economistas que se baseiam nas teorias liberais da escola de Chicago, da escola austríaca. E esses economistas, eles imaginam que para você agir contra a inflação, você deve diminuir os salários. Isso, né, esse fenômeno, infelizmente, que dá para essa turma do Bolsonaro a ideia que eles precisam prometer salários mínimos menores. Vamos pensar então qual que é a intenção do Bolsonaro quando ele promete esse salário mínimo menor. A intenção dele nessa situação é conseguir estimular as empresas a não aumentarem o preço dos produtos. Ele está tentando controlar a inflação com essa redução do salário mínimo. Se isso vai dar certo ou não, isso é uma questão, obviamente, conectada à sorte, porque o outro lado da economia já imagina que quando você está num período de recessão e durante um período de recessão você ainda diminui salários, você está tirando dinheiro da economia. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa direção diferente da direção dos austríacos e da direção da escola de Chicago. Vamos pensar numa direção que é a mesma direção seguida pela Europa inteira e pelos próprios Estados Unidos. Ou seja, a escola de Chicago não é ouvida pelos Estados Unidos e a escola austríaca não é ouvida nem sequer na Áustria. Mas vamos pensar então numa situação diferente. Vamos imaginar que você vai diminuir o salário das pessoas. Imagine que você é um
Imagine que você é um empresário. Aí você recebe a seguinte notícia do governo. Olha, deixa eu ver se eu consigo diminuir. Tentei diminuir um pouquinho ali para diminuir o barulho, tá, gente? Então você recebe a notícia do governo e aí você fica sabendo que não vai rolar aumento de salário. Se você fica sabendo que não vai rolar aumento de salário, a tendência natural é que você produza menos, que você pensa assim, olha, vai ter menos dinheiro na economia, então eu vou produzir menos. A tendência é que você produza menos e dispersa pessoas, que você vai produzir menos. Então, a redução do salário, ela acaba afetando o PIB, porque tem menos consumo. Então, essa situação, quando vista por outra ótica, né? Quando vista pela ótica do bolsonarismo, ela é uma situação que, situação vista pela ótica do bolsonarismo, ela é uma situação que pode até fazer sentido, mas pela ótica de outras escolas de economia, ela não faz sentido algum. Então, nesse ponto aí, a única coisa que eu consigo ver no governo Bolsonaro nesse momento, insistindo nisso, é estupidez. Eu não consigo ver nada diferente de estupidez. Deixa eu ver se eu consigo então agora iniciar a transmissão aqui no outro canal do YouTube. Eu acabei de pegar a outra senha. Gostaria de pedir vocês que estão participando que por favor compartilhem. Galera que está aí participando pelo Facebook, por favor compartilhe pelo Facebook também. Quem estiver participando pelo YouTube, eu peço que por favor compartilhe pelo YouTube. Agora está começando a transmissão também no canal Leonardo Estopa. Então quem tiver recebendo as notificações aí do canal Leonardo Estopa é a mesma transmissão. É só porque eu acabei de reconfigurar aqui para funcionar. Deixa eu trazer aqui as últimas notícias então. Deixa eu ver o que temos aqui de notícias para comentar. Boa noite, Léo. Um grande abraço de Guaiara, Paraná. Gente, o Léo está montando um novo estúdio. Vamos ter paciência. Nara Jucá, obrigado, Nara. É porque o pessoal está tão acostumado com aquele som, né, que hoje eu estou usando o microfone lapela. A galera está acostumada com aquele som, né, do microfone melhorzinho que eu uso e tal. E realmente o pessoal está com pouca paciência para esperar. Mas eu tenho que montar o estúdio todo de novo. Tive um problema em Belo Horizonte, acabei mudando para Ponte Nova. Ao chegar em Ponte Nova, quem chegou agora eu não tinha falado ainda, ao chegar em Ponte Nova eu descobri que aqui eu tenho disponibilidade de fibra ótica, coisa que eu não tinha em Belo Horizonte, então imagino que a gente vai conseguir aí muito mais qualidade na transmissão, vou ter muito mais facilidade de fazer o trabalho que eu estou fazendo. Deixa eu ver aqui Deixa eu ver como é que está o site aqui do Brasil 247, que é onde normalmente eu pego as notícias, pessoal. O Brasil 247 está dando destaque à continuidade da vergonha que é a prisão do Lula, ano 2 da prisão do Lula, aniversário da vergonha, né? Tânia Marina fala, voltou às raízes, né? Voltou em Ponte Nova, voltou às raízes. Exatamente, Tânia, estou aqui. Deixa eu colocar aqui o Auto Live. Voltei para Ponte Nova, fico em Ponte Nova um bom tempo, se Deus quiser. Deixa eu trazer essa notícia aqui, que é o que está bombando hoje, né? Motivo da guerra STF versus Lava Jato. Procuradores teriam pressionado Odebrecht a delatar Toffoli. Olha, pessoal, imaginem que nós estamos vivendo uma situação na qual os procuradores estão decidindo quem vai ser delatado. Isso é muito vergonhoso. Imaginem que nós estamos vivendo uma situação de pura mentira. Tudo que a gente está vivendo hoje são ilusões. Então, a galera da Odebrecht está presa, né, ou então está em prisão domiciliar, né? E esse pessoal precisa ficar delatando inimigos dos procuradores da Lava Jato para que os procuradores da Lava Jato possam fazer a festa deles. É importante lembrar que a Lava Jato destroçou a economia nacional. A Lava Jato não simplesmente prejudicou a economia nacional, ela destroçou a economia nacional. Essa informação é muito importante porque, infelizmente, nós temos hoje uma tendência de pessoas pensarem que a Lava Jato
foi criada para ser uma arma contra a corrupção, mas ela foi uma arma contra a indústria nacional. E se a gente não consegue passar essa percepção para as pessoas, a Lava Jato continua vivendo como essa grande farsa. Acho que o maior problema que a gente tem hoje no Brasil é a percepção que se tem a respeito da Lava Jato. Lembrando que hoje, pessoal, como é que são as coisas, né? Tem várias formas de se ver a situação. Vou ver se tem a notícia a respeito disso aqui no site do 247, que é a notícia a respeito do caso do Padilha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Insatisfeitos com Bolsonaro, caminhoneiros já falam em greve. Então a galera não está muito feliz com o que o Bolsonaro tem feito, não. Mas aqui está a matéria do Padilha. Eu quero dar um destaque para essa matéria do Padilha, porque ela é muito simbólica. Não trata-se simplesmente de um diretor que ficou com raiva do bolsonarismo e pode estar partindo para a guerra contra o bolsonarismo. Trata-se de uma pessoa com altíssimo potencial de orientação, porque o cinema tem um poder muito grande de fazer a cabeça das pessoas. Então, eu diria que o Padilha, ele é uma arma contra o bolsonarismo. Mas ele fez parte do crescimento do Bolsonaro, né? Ele fez aí, infelizmente, uma série Netflix exatamente para isso, né? Mas o que a gente precisa nesse momento não é só criticar quem fez coisa errada. A gente precisa, nesse momento, convidar para o nosso lado as pessoas que querem mudar o que a gente está vivendo. E o Padilha agora, nesse momento, ele acaba de dar uma declaração que eu considero importantíssima, que é a declaração que ele está disposto, ou talvez já até está fazendo alguma coisa para orientar a população. O pronunciamento dele, o pivô da revolta dele foi uma coisa muito interessante, muito simbólica. Segundo Padilha, ele ficou um pouco decepcionado ao ver que o Sérgio Moro, que era a pessoa que ele tinha exaltado na série, não era essa pessoa contra a corrupção, que o Sérgio Moro tinha seus interesses pessoais. Então, a partir dessa percepção, uma percepção muito interessante, o Padilha parece que ele se lança como oposição ao Bolsonaro. Mas o Padilha se lançar como oposição ao Bolsonaro é uma coisa que a esquerda não tem noção de como é simbólica e importante. Porque a partir do... Deixa eu excluir o Bin Laden 2. Porque... eu não sei o que aconteceu que o... Não, eu estou sem condições de excluir aqui. Mas o Clicério deu uma sumida. Não sei se ele está focado no Esquerda News. Mas quem tiver na moderação aí, por favor, pessoal, quem tiver desrespeitando, escrevendo palavrões, essas coisas, excluam da live pra gente, né? Quem desrespeitar outras pessoas, quem estiver xingando o partido, estiver expressando uma ideologia diferente, isso faz parte. Agora, quem estiver desrespeitando outras pessoas, moderadores puderem excluir da live, isso aí acaba sendo interessante, né? Esse Bin Laden aí, Moisés Matos até falou, por que não bloqueia? Pode excluir. Aí o Chocoprint BR já eliminou o camarada já. Mas olha só, pessoal, o Padilha, né? Por que eu faço questão de falar sobre isso? Pode estar nas mãos da esquerda e do Padilha o início da orientação da sociedade brasileira a respeito do que aconteceu. Porque, olha, é muito difícil eu fazer uma explicação aqui de como a Operação Lava Jato foi criada para acabar com a economia brasileira e conseguir fazer com que essa explicação chegue a muitas pessoas. Isso é praticamente um sonho. A gente sabe que é uma coisa utópica fazer uma explicação chegar às pessoas, né? Mas o cinema, ele tem um poder especial. O cinema, ele consegue mostrar os detalhes a respeito das coisas. E o Padilha já tinha dado alguns detalhes, né? No próprio mecanismo, tinha momentos que falava, mas espera aí, para fazer essa luta contra a corrupção, a gente vai ter que destruir a economia, a gente vai desempregar pessoas, né? Ficou isso lá de uma forma direta e indireta, mas mesmo assim o povo só conseguiu ver a parte que o Sérgio Moro é o herói. Ele agora pode estar dando uma espécie aí de aviso
que ele vai contar para o povo brasileiro a verdade sobre o que aconteceu no Brasil. E se tem uma coisa que eu tenho dito constantemente, é que a gente só sai dessa se o povo ficar sabendo da verdade. Enquanto o povo estiver nessa onda de kit gay, mamadeira erótica e coisas do gênero, e não estiver entendendo que a Operação Lava Jato foi cunhada lá de fora para destruir nossa economia aqui dentro, a gente corre um risco muito grande de passar anos e mais anos sem absolutamente nada acontecer. E a Maria Luísa Fagundes fala: o Padilha tem que fazer um mecanismo 2, a verdade. Né? O Padilha, eu não sei, existem detalhes, né, que são importantes. Para quem não conhece, deixa eu liberar os comentários aqui, que passam os comentários interessantes que precisam ser registrados. Comentários importantes, né, sobre essa questão do Padilha, que é o seguinte: o diretor é o diretor dirige, ele tem a parte artística. Quem consegue viabilizar a grana é a produção, né? Quem viabiliza o dinheiro é o produtor. Então, o Padilha, ele não vai conseguir fazer um filme de esquerda se não tiver uma compreensão da esquerda, que o Padilha precisa dirigir um filme de esquerda, mostrando o que aconteceu na realidade. O nome do Padilha é muito grande, é um nome muito forte, e ele é uma pessoa muito interessante para a esquerda, muito interessante para o nacionalismo. E quando a gente busca o trabalho do Padilha, ele é uma pessoa que gosta de denunciar falcatruas, né? Ele já tinha denunciado milícias, ele já tinha denunciado política na polícia. E por que será que o Padilha fez esse mecanismo? Eu sempre entendi o mecanismo como sendo uma espécie de jogar para o povo da direita algumas verdades a respeito do que aconteceu. Porque, olha, o mecanismo ele foi criticado pela esquerda, ele não seria assistido pela esquerda de forma alguma, mas algumas mensagens que foram enviadas, né? Algumas mensagens que foram enviadas pelo mecanismo, como a Lava Jato destruiu a economia nacional, são mensagens que a elite precisa ouvir. Então eu acho que o mecanismo 1 já levou mensagens importantes. Isso porque, gente, olha, o mecanismo não ia converter ninguém de esquerda para direita. Jamais o mecanismo, o filme conseguiria, aquele seriado conseguiria converter alguém que é lulista para ter raiva do Lula. Mas aquele seriado poderia colocar coisas na cabeça de bolsominions. Só que eu acho que ele superestimou o brasileiro não está muito preparado assim para receber essas informações. Deixa eu agradecer José Benedito da Silva. Muito obrigado, José Benedito. O superchat é muito importante para o crescimento dos canais. Queria lembrar o pessoal do Facebook que vocês podem ajudar o crescimento da live compartilhando por aí. E queria lembrar o pessoal que está participando aqui pelo YouTube que nós estamos gerando aqui no canal do Estopa. José Benedito da Silva fala: Léo, esta matéria dá para colocar muita credibilidade, pois sabemos que tudo o que ocorreu de uma forma muito uniforme nos processos, principalmente com petistas. Foi um esquema, não foram processos, foram procedimentos, né? E o processo, quando a gente fala de processo, a gente fala de uma coisa muito próxima de um procedimento, mas que obedece regras e obedece um contraditório. Eu acho que no caso da Operação Lava Jato, em especial contra o PT, foi um procedimento de perseguição, porque o contraditório ele foi ignorado. Então, tudo que o PT falava, né, vamos pensar o seguinte: tudo que a Procuradoria, a Promotoria falava contra os políticos do PT eram verdades, viravam verdades. Tudo que a defesa do PT tentava explicar era ignorado. Então, o que a gente tem, infelizmente, é uma situação que o Poder Judiciário de Curitiba virou um partido político. E se a gente não conseguir levar essa situação para a população, gente, está muito difícil. É praticamente impossível para a gente solucionar o que a gente está vivendo hoje. O Pedro Aragão fala: o Padilha tem que convidar o Léo para o próximo filme. Carlos Eduardo: Léo, sua liberdade de expressão está ameaçada? Carlos Eduardo, olha, hoje eu comentei uma coisa, eu fiz um comentário hoje que foi o seguinte: o Bolsonaro, ele é menos repressor
muito menos, o Bolsonaro é muito menos repressor do que o STF, gente. Precisamos admitir que estamos vivendo hoje, sim, uma ditadura, e essa ditadura que todo mundo imaginava que viria do Bolsonaro, essa ditadura veio verdadeiramente do STF. Olha que vergonha. Eu vou contar para vocês como que o STF está fazendo coisas bizarras, de medo do que pode acontecer. O STF, ele é um órgão, entre aspas, inerte. Inerte significa o seguinte, gente, para vocês entenderem como que está tudo errado. Existe uma coisa que chama princípio da inércia da jurisdição. E agora, toda vez que eu falo de direito, toda vez que eu falo num assunto jurídico, eu gostaria de agradecer muito à universidade, à faculdade onde eu estudo direito, porque eles me deram uma capacidade muito grande de pensar sobre o direito, e eu vejo isso principalmente agora que eu tenho conversado com vários advogados e tenho visto que as pessoas às vezes não tiveram a mesma oportunidade de criar argumentação em faculdades que eles fizeram. Então eu queria agradecer a Ambra pela metodologia fantástica de ensino do direito. Então, queria falar com vocês sobre o princípio da inércia da jurisdição. O princípio da inércia da jurisdição é o seguinte: o juiz não pode simplesmente tomar uma decisão sem que ninguém peça aquela decisão. Existem pouquíssimos casos que um juiz pode decidir no que dizem decidir de ofício. Olha, o juiz, sem ninguém falar absolutamente nada, ele toma uma decisão porque naquele caso em específico ele pode agir de ofício. Nesse caso de que a instituição, o Supremo Tribunal Federal, está sendo possivelmente caluniada por aquele que talvez seja o blog mais covarde da história do jornalismo brasileiro, que é o Antagonista. Não estou protegendo o antagonista, o que eu penso nesse momento é o seguinte: o antagonista deveria fechar, mas fechar porque o povo descobriu que eles são antagonistas do povo brasileiro. E a partir dessa percepção que eles são antagonistas do povo brasileiro, o povo abandona e eles acabam. Isso seria interessante. Agora, imaginar que o STF tomou uma decisão de ofício, ou seja, sem provocação, para censurar um órgão porque está falando de membros do STF, isso é uma coisa completamente incabível para uma sociedade que se diz Estado Democrático de Direito. Olha, o que o STF fez é muito comparável a um presidente mandar prender um jornalista porque falou dele. Então olha só, se o Bolsonaro tivesse mandado prender, vamos pensar aí, um jornalista da Globo, porque falou dele e ele não gostou, o Bolsonaro estaria sendo criticado como ditador no mundo inteiro porque mandou censurar um jornalista de imprensa, mandou tirar alguma coisa do ar. O Bolsonaro não pode fazer isso, ele tem que pedir um juiz que faça, e o juiz vai avaliar até que ponto aquilo é liberdade de expressão ou é um crime. Se o juiz realmente perceber que aquilo é um crime, ele vai mandar que tire aquilo do ar. Agora, o ministro do STF, se ele achou que aquilo estava errado, ele tinha que ter acionado o Ministério Público para pedir ao Ministério Público que agisse no sentido de tirar aquilo do ar e não decidir de ofício. Não pode. Existe o princípio da inércia da jurisdição. Olha, se um juiz testemunhar, vamos imaginar o seguinte: o juiz de direito responsável pela vara criminal de uma cidade, ele estava presente na hora do crime. Ele estava presente, ele viu o crime. Mesmo assim, ele não pode condenar a pessoa sem ampla defesa e contraditório. Vai ter um julgamento, se foi um homicídio vai ter tribunal do júri. Mas o juiz estava lá, ele viu. Mas não é assim, cara. Estado Democrático de Direito, ele não pode tomar uma decisão porque ele é inerte. Ele é inerte. O máximo que ele pode fazer é exercer a função dele de cidadão, de fazer uma tentativa de prisão em flagrante do infrator, e mesmo assim não é porque ele é juiz, é porque ele é um cidadão, é bem diferente. Quem tem que fazer isso é a polícia, mas outros cidadãos, se puderem fazer isso com segurança, podem fazer. Mas o fato dele ser juiz não dá para ele o direito, daquele momento, decidir de ofício. Pode ser o contrário. O fato dele ter visto o crime pode inclusive tirar ele desse processo e ele se declarar impedido, porque ele vai falar: não, a minha convicção já está manchada pela imagem que eu vi. Então, se esse cara alegar que foi legítima defesa, eu não vou acreditar porque eu vi. É absurdo? Pode parecer absurdo, mas mude a Constituição.
E o que a gente está tendo hoje? A gente está tendo no Brasil uma coisa que chama Tribunal de Inquisição. É o juiz inquisitório. Isso começou com Sérgio Moro, aquele juiz que ao mesmo tempo acusa e julga. Gente, se um juiz acusa e julga, o acusado já está condenado. Qual a probabilidade de um juiz que acusa e julga em próprio interesse absolver o acusado? Ele não. Se ele tem a obrigação de acusar e julgar, o cara está condenado. E é por isso que esse modelo inquisitorial, ele não existe mais em quase nenhum lugar do mundo. A gente lembra de tribunal de inquisição da Igreja Católica, que o cara que ia dar a decisão era o mesmo que estava acusando. Esse modelo não existe mais. A gente está voltando para esse modelo. Então, volto a dizer, o site antagonista tem que sair do ar. Mas ele tem que sair do ar por completo a partir da percepção do povo brasileiro que ele participou da destruição da sociedade brasileira, mas jamais sair do ar a partir de um ataque que aconteceu do STF contra um veículo de mídia. Volto a dizer, se o Bolsonaro tivesse mandado a Polícia Federal obrigar um cara a tirar uma coisa do ar e depois investigar o cara só porque esse cara falou do Bolsonaro, o Bolsonaro estaria sendo chamado de ditador. O que está acontecendo? Por que os ministros do STF não estão sendo chamados de ditadores? Eles são autoridades, eles estão exercendo uma ditadura contra a Constituição e o povo não está percebendo o que está acontecendo. Deixa eu agradecer vocês pelos compartilhamentos e pedir mais uma vez que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. José Benedito da Silva passeou agora aqui pelo canal Leonardo Estopa e trouxe para a gente. Léo, hoje o Reinaldo Azevedo explicou muito bem como o STF agiu nesse caso e está tudo em cima da Constituição. O STF está sendo ameaçado. Olha, José Benedito da Silva, o STF está sim sob ameaça, não há dúvidas, mas existem trâmites para que essas coisas aconteçam, entendeu? Por quê? O poder não pode agir em causa própria, entendeu? O poder não pode agir em causa própria. Olha, o poder... Agora, existe esse detalhe, né? Nós estamos com todas as instituições destruídas, nós estamos vivendo uma situação que o Ministério Público está batendo de frente com o STF porque a República acabou. Olha, o Brasil como Estado democrático de direito, ele ruiu. E é exatamente porque o Brasil ruiu que a gente está vivendo essa calamidade hoje. Mas é porque o Brasil acabou. Não é porque está certo. Isso não está certo. Ah, mas é para proteger a instituição. A pergunta básica, o que o STF fez para proteger a instituição que é diretamente eleita pelo povo, Presidência da República, no momento que as calúnias e difamações começaram contra Dilma? O que o STF fez para proteger as instituições eleitas pelo povo quando grupos como o MBL, Vem Pra Rua, estavam criando calúnias para desviar a atenção do povo? O que o STF fez? Ele não fez nada. Muito pelo contrário, o STF garantiu a liberdade de expressão dos caluniadores. Ah, Lulinha é dono da Friboi, né? O Lulinha tem Ferrari de ouro, o Lulinha é dono de Fernando de Noronha. Ah, o Lula tem isso, o Lula tem iate, o Lula tem jatinho. Tudo isso são coisas que levaram a sociedade brasileira a uma certa revolta e até hoje tem pessoas que brigam e garantem que o Lulinha é dono da Friboi. O que foi feito nesse momento? Absolutamente nada. Então é isso que a gente precisa pensar. A coisa está muito ruim, a coisa não está simples e nós estamos vivendo sim um estado ditatorial. Não pensem que isso é uma coisa legal só porque está acontecendo, né, assim, o STF está sob ataque. Não, ele está sob ataque porque ele atacou. O STF atacou a democracia brasileira. Então hoje o STF está colhendo um pouco daquilo que ele plantou. Se está certo ou está errado, olha, não vou dizer que está certo destruir a democracia brasileira, destruir as instituições. Não, mas espera aí, o STF que deixou todas as instituições serem destruídas, agora ele vai agir em causa própria? Está errado. Eu acho que está errado isso aí. Deixa eu trazer aqui os comentários do canal do Estopa, muito obrigado. Opa, Estopa, a literatura do regimento interno do STF tem 359 artigos e acredito que esta deve ter sido a base para que o Supremo agisse sem ser provocado. Se é constitucional, precisamos trazer a público. Olha, basicamente o princípio da inércia da jurisdição, a denúncia precisa acontecer
para um juiz tomar uma decisão. Ele não pode agir fora do STF. O regimento, né, o regimento interno do STF regula o STF. E a finalidade da Constituição, e nessas horas a gente não consiga, nessas horas a gente pensa, né, como é que o eleitor do Bolsonaro está distante da realidade. Porque a finalidade de uma Constituição é proteger o cidadão do Estado. Constituição, proteger o cidadão do poder do Estado, porque o Estado é poderoso, tem que ter um limite para o poder do Estado. O limite para o poder do Estado está na Constituição. O regimento interno do STF não pode dar para o STF o direito de desrespeitar a Constituição contra cidadãos e em seu próprio favor. A única probabilidade de um site de notícias ser censurado seria se realmente fosse um crime muito claro, e nessas horas nem entraria censura, porque a liberdade de expressão ela é garantida, então obviamente essa pessoa pagaria pela mentira que falou, e não censurou e pronto. Censurar é estranho, censurar é muito estranho. Censurar mostra que o STF está morrendo de medo de ser vítima daquilo que ele deixou acontecer, por exemplo, com a Dilma, de ser vítima daquilo que ele deixou acontecer com Lula. O STF é simplesmente a próxima vítima de um esquema que vem acontecendo e vem destruindo todas as instituições brasileiras. A pergunta que eu faço é: por que o STF não agiu no início da destruição das instituições? Por que o STF deixou chegar nesse ponto de começar a roer o próprio STF para fazer essa grande palhaçada que foi essa intervenção? Deixa eu ler para vocês aqui, notícia que preocupa obviamente o Bolsonaro. Insatisfeitos com Bolsonaro, caminhoneiros já falam em greve. Mensagens trocadas em grupos da categoria mostra que parte dos caminhoneiros acredita que medidas anunciadas por Jair Bolsonaro seria cortina de fumaça para protelar greve. Uma das lideranças dos profissionais autônomos, Wallace Costa Landim, conhecido como o Chorão, disse que a medida agradava a categoria e que poderia até evitar uma greve, mas que espera a posição do presidente para se posicionar, né? Olha, nós temos uma situação hoje que eu não vou falar com vocês que a greve dos caminhoneiros aconteceria em paz, não, porque o Bolsonaro ele pode simplesmente sentar a borrachada nos caminhoneiros, né? Afinal de contas, hoje a gente está vivendo aí um governo militar, no final das contas. Não? É porque o Bolsonaro é militar? Não. É porque quem está mandando no Brasil são militares, né? Agora, os caminhoneiros eles estão iludidos, porque o governo é liberal, ele não pode negociar com trabalhadores. E os caminhoneiros não percebiam que eles estavam do lado dos trabalhadores. Talvez os caminhoneiros achavam que eles também eram super empresários porque eles têm o próprio caminhão. Deixa eu trazer esse comentário aqui. Léo, como ficamos contra Alexandre de Moraes e a favor dos coronéis de pijamas, ou mesmo sendo contraditório apoiar as iniciativas do STF? A gente pode fazer, José Benedito, é criticar. Criticar, porque olha, nós não vamos mudar absolutamente nada, né? O poder é lá em cima. Nós não temos condições de orientar a maioria da população brasileira. O que a gente pode fazer é criticar e ter consciência sobre o que está acontecendo. Isso já é muita coisa, porque quando a gente tem consciência do que está acontecendo e vai aumentando essa consciência, aos poucos a gente começa a perceber que não está assim tão ruim como a gente imaginava. Olha, o que está rolando hoje é que até mesmo aqueles que se achavam blindados, né, os ministros do STF, até mesmo o poder que se achava intocável, agora ele já começa a passar aperto. Muito eleitor do Bolsonaro está decepcionado porque o Bolsonaro falou que ia fazer e acabou não fazendo. Muitos poderosos que achavam que com o Bolsonaro no poder eles estariam fazendo o próximo presidente, perceberam que esse presidente que está no Brasil governa para fora. E agora a gente tem essa situação aí, né, que existe um conflito aí, inclusive contra o próprio STF. Mas o que eles querem fazer com o STF? Vocês já pararam para pensar? A intenção é tirar as pessoas do STF, mas beleza, tirou a pessoa do STF, e aí? O Bolsonaro vai indicar todo mundo?
É isso agora? É esse ponto que a gente tem que pensar. O Bolsonaro vai colocar todos os ministros? Né? Vai renovar o STF só com ministros dos Estados Unidos? Seria essa a intenção do Bolsonaro? Né? Porque parece que quem está na fila agora é o Gebran. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Gebran, né, o Moro ganhou a posição de ministro da Justiça porque prendeu o Lula. O Gebran vai ser ministro do STF porque manteve a condenação do Lula, porque não deixou o Lula sair da cadeia naquela condição lá do Favreto. Então o negócio agora para conseguir ir para o STF, para conseguir ter cargo agora é prejudicar o Lula. É isso que vocês não estão percebendo. O que está rolando hoje é que com o nosso dinheiro os políticos estão pagando as pessoas que prejudicaram o Lula. Elizabeth Oliveira, Léo, o Jucá pode responder essa pergunta, né? Afinal de contas, veio dele o grande, o magnânimo acordo nacional. Deixa eu ver como é que estão aqui. Chocoprint BR já tá. O Chocoprint BR tá aqui oferecendo vingança. Ele falou que se tiver gente chata aí é para avisar que ele vai eliminar todo mundo. Deixa eu ver aqui como estão os comentários. Não pode mais fazer sinal de arminha e nem falar. O STF censura. Agora vem o Tug Life Bolsominion. Tá nervoso. Eu acompanho o Léo. Meg Souza. Léo, você conseguiu assistir a live do Ciro hoje? Atacou o PT novamente? Não. Eu estou vivendo esse momento agora de mudança, né? E por causa desse momento de mudança, eu não estou assistindo tudo que tem acontecido, não. Deixa eu ver como é que estão as situações aqui. Deixa eu agradecer aqui. Dia 7 foi Fora de um Mar e agora Fora 2. Para cada um excluído, 10 voltarão. Xavier Correia. A solução para o Bozo é convidar os ministros para irem ao cinema assistir o filme Uma Noite no Museu. Pois é. Olha, gente, não há. Deixa eu pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Estou vendo aqui que tem 185 pessoas no canal, na página Leonardo Estopa no Face, mais 82 no Dilma Resistente, mais 48 no canal do Estopa no Face. E nós estamos aqui nos dois canais do YouTube com quase 1.400 pessoas, então a gente já está conseguindo crescer mais uma vez o alcance da live. Júlio César Ribeiro Pereira pergunta: Estopa é cirista? Júlio César, eu sou progressista. Ser progressista significa ser a favor de um Brasil soberano. E todo aquele candidato que é a favor de um Brasil soberano, eu acabo elogiando. Eu não diria que eu sou cirista, né? Porque o Ciro fez umas coisas bizarras aí, principalmente essa coisa de ficar atacando o eleitor do Lula. E ao atacar o eleitor do Lula, o Ciro demonstra falta de percepção de que o campo progressista é um campo que passa por Lula. Não adianta pensar num campo progressista sem passar por Lula. Mas eu gosto do Ciro porque o Ciro foi muito coerente em termos de políticas econômicas. Apesar de que o Ciro não soube ser político. Ser político olha, eu não vou falar do Lula, porque se eu falar do Lula eu vou agredir muitas pessoas. Ele não soube ser político, mas ele soube ser coerente em termos econômicos. E obviamente o Ciro, se eu fosse um dono de uma multinacional, eu colocaria o Ciro como diretor. Eu acredito muito na capacidade administrativa dele, mas eu não acredito tanto na capacidade do Ciro conseguir os votos da esquerda, né? Eu vejo que em termos de votos ele não tem. Democracia é isso, né? A pessoa ter condições de conquistar os votos. Eu não acredito que ele tenha condições de conquistar votos, não. Alair Padovani: Ciro nasceu no partido da Arena, direitona.
Antônio Carlos Melo, país afundando e idiotas defendendo 17. E a Ana Maria manda o Ciro voltar para a Europa. Mas, Léo, Bolsonaro, ao assumir o governo, tentou criar uma polícia secreta particular e impediram. Agora nomeia 1.000 policiais federais com desculpa de combate à corrupção. Bolsonaro quer criar sua SA como Hitler? Olha, pessoal, eu já estou começando a perceber que Bolsonaro, perto de outras pessoas aí que estão manipulando essa situação, Bolsonaro é fichinha. Bolsonaro não é nada perto dos principais, né? A gente percebe isso quando a gente vê que o Bolsonaro não consegue fazer o que o STF fez de mandar tirar uma notícia contra ele. E Natiele Bertolino pergunta: cadê a Jennifer? A Jennifer está, nesse momento, tentando organizar as coisas aqui. Olha, são muitas coisas para organizar depois da mudança. A coisa não está muito boa para o nosso lado, nessa questão de mudança de última hora. É por isso que ela não está aqui por enquanto. Gabriel Galian grita por Lula livre, Moro preso. Felipe Amorim pergunta se... comenta aqui, Felipe Amorim. Léo, a maçonaria comanda as igrejas. A percepção que se tem é que é a maçonaria, Felipe Amorim, porque muitas pessoas do poder hoje, elas estão na maçonaria, né? Mas não é maçonaria, não. As igrejas evangélicas são controladas pelas elites de Israel. Pelo amor de Deus, eu não estou falando que exista algum problema com os judeus, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com crença, nem a ver com o povo de Israel. Eu estou falando que dentro de Israel existe uma elite financeira e essa elite financeira controla as igrejas brasileiras, né? Existe essa conexão aí, não tem absolutamente nada de dizer que o judeu é ruim, não é nada disso, não, porque as pessoas às vezes entendem errado. Da mesma forma que poderia ter uma elite financeira na Holanda, em Portugal, na Espanha, existe uma financeira em Israel, né, uma elite financeira em Israel. Essa elite controla as igrejas. Deixa eu agradecer de coração o superchat que chegou aqui. Deixa ele aparecer. Edson. Hoje meu computador tá lento, que eu estou fazendo uma experiência de transmitir em 5 lugares ao mesmo tempo. Léo, dessa vez não concordo contigo. A justiça não é matemática, e sim interpretativa. A busca e apreensão foi contra a Polícia Civil. Eu não entendi, Edson. Eu até escrevi, não sei se você viu. Eu tenho um canal, pessoal, que é o canal Leonardo Stoppa, a página Leonardo Stoppa. Eu tenho uma página e eu deixei lá nessa página um artigo que eu fiz a respeito da matemática do direito. E na matemática do direito eu falo que as pessoas acabam decidindo de antemão. Por exemplo, olha, o Lula chegou nas mãos do Moro, antes do Moro ler qualquer coisa, o Lula já estava condenado. Ali começava um desespero do Moro para poder achar motivos para condenar o Lula, porque o Moro queria o Lula condenado. Então essa é a ideia que eu tenho. E aí ele vai avaliando o que pode acontecer se ele condenar o Lula e tal. Então eu tenho essa avaliação matemática do direito. Eu não sei se é sobre isso que você está falando. Talvez você está falando que a busca e a apreensão, eu não sei, eu não entendi que história que você está trazendo, não consegui perceber não. Edson Corlaus, muito difícil o nome, Edson. Ele fala, Ciro presidente de 2022, simples assim. O problema do Ciro, Edson, e agora é importante, né, o Edson está falando aqui, antes que você pense que eu estou te criticando, né, lembrando, eu tenho uma admiração muito grande pelos discursos os discursos econômicos do Ciro. Quando o Ciro entra no discurso político para falar mal do Lula, falar mal do PT, eu acho que ele acaba agredindo não o Lula, porque o Lula é um político, ele está preparado para escutar essas coisas do Ciro. O povo do PT está preparado para escutar isso. A Gleisi entra no ouvido e sai no outro, Lindenberg entra no ouvido e sai do outro. O que eu percebo é que quando existe um comentário desse tipo aí,
como o Ciro faz a respeito do Lula, o Ciro está agredindo pessoas que gostam do Lula. E é por isso que tem tantas pessoas criticando o Ciro aqui. Então, a pergunta, Edson, que eu te faço, e essa é uma avaliação de uma pessoa que admira muito o Ciro, você sabe, todo mundo aqui sabe disso. Eu peço desculpas para quem tem nojo do Ciro e não gosta de quem admira o Ciro, mas eu admiro muito o Ciro. Eu acho que o problema político do Ciro com o Lula, o problema pessoal do Ciro com o Lula, não tira o fato de que o Ciro tinha boas intenções com a economia brasileira. E eu fiz, obviamente, uma campanha pelo PT, porque é o que tinha maior viabilidade de votos, mas se o Ciro vencesse eu estaria inteiramente satisfeito. Mas o que eu vejo hoje, Edson, é o seguinte: o Ciro está agredindo muito a base de eleitores que seria a base de eleitores dele. Então ele tenta agredir a base de eleitores e tenta ficar humilhando o Lula. Ele acaba distanciando eleitores dele, mas você acha que o Ciro conseguiria os eleitores, por exemplo, do Bolsonaro? São pessoas que têm essa personalidade de vingar, né, de kit gay. Então eu acho muito pouco estratégica a postura do Ciro. Agora vai saber, talvez o Ciro vai, né, ficar mais liberal, se aproximar do PSDB para tentar substituir os políticos do PSDB que estão completamente cagados, né? Então, vamos ver. Não sei qual que vai ser, então, essa intenção do Ciro, não. Mas eu não consigo ver a possibilidade do Ciro emplacar desrespeitando o Lula. Eu acho que o Ciro só consegue emplacar respeitando o Lula, né? Respeitando o Lula e respeitando o PT. Ele não precisa estar com o PT, ele tem que respeitar. E aí a gente tem comentários e percepções como aqui no canal do Estopa, né, que o Felipe Amorim, ele traz um comentário muito pertinente, que ele fala: o Ciro precisa de uma equipe de marketing eleitoral melhor, e foi isso que elegeu o Bolsonaro, uma equipe de marketing. E o Ítalo Ferreira: Ciro é um oportunista safado. Ou seja, tem pessoas que realmente pegaram um pouco de aversão ao Ciro, né? Deixa eu agradecer aqui a participação do Roberto Delgado. Por que você acha que Moro gostaria de ver o atual presidiário preso? A quarta turma também desejava o atual presidiário preso? Por quê? Olha, Roberto Delgado, a probabilidade do Moro a probabilidade do Lula não ser eleito era muito pequena, tanto é que hoje você faz uma pesquisa, né, tivemos uma pesquisa recente, quem foi o melhor presidente do Brasil, e o povo respondeu Lula e pronto. Então, por mais que pudesse acontecer um cataclisma e o Lula perder as eleições, a probabilidade do Lula perder as eleições era muito pequena. E o Moro, como um político do PSDB, ele estava defendendo a destruição do PT para que eles pudessem tomar o poder. O Moro vem de um trabalho de destruição da indústria nacional que começou em 2013. A Operação Lava Jato veio destruindo várias empresas brasileiras. Era a luta contra a corrupção. Olha, nos Estados Unidos eles não fazem isso. Eles prendem o corrupto, não a empresa e o emprego da empresa, né, os empregos que eram gerados. Mas então, essa Operação Lava Jato veio triturando várias empresas brasileiras. E, acredite você ou não, eu sei que tem pessoas que não gostam de acreditar nisso, eu deixo livre, mas assim como o Brasil sofreu uma interferência do governo dos Estados Unidos na ditadura anterior, e essa interferência, quem está falando não sou eu, foram os arquivos dos Estados Unidos que revelaram isso agora, eu tenho para mim que o que a gente vive hoje no Brasil é uma interferência dos Estados Unidos e que o Sérgio Moro não é uma pessoa dentro do Brasil respondendo por interesses brasileiros, mas uma pessoa que está aqui a serviço dos Estados Unidos. Então, se ele está a serviço dos Estados Unidos, a política do Lula é contra a ideia de submissão aos Estados Unidos, o Lula representa a intenção oposta à intenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era mais ou menos assim, Delgado, vamos pensar o seguinte, imagine você que você tem aí um patrão, e o seu patrão, dono de um grande consultório, ele não quer de forma alguma que você monte o seu pequeno consultório, porque ele quer você trabalhando para ele, quer seu cliente. Então, de uma hora para outra, você monta o seu consultório, você consegue montar, mas ele é amigo do juiz, ele manda, o juiz vai lá e te prende. Então, é isso que eu consigo ver. Estados Unidos não queriam perder
o mercado que eles estavam perdendo para as empresas de construção civil brasileiras. Deixa eu trazer Edson. Muito obrigado, Edson. Muito importante para o crescimento dos canais. No outro comentário, eu estava falando sobre o STF. Se a Dilma tivesse punido aquele policial federal que usou a foto dela como mira, não estaríamos nessa tristeza, né? A Dilma, ela não tinha como punir isso e, obviamente, aquilo era uma coisa que deveria ter sido punida, mas, infelizmente, é o que rolou. E Fabrício Domingues Ferreira fala: Ciro no PSDB, impossível. Jamais Dória permitiria isso, né? O PSDB está muito queimado, né? Então eu digo assim, talvez o PSDB percebesse a impossibilidade de chegar à presidência. O que eu vou trazer para você, qual a percepção que eu tenho do Ciro, do Ciro e do próprio PSDB. Deixa eu agradecer aqui o Olair Severo de Oliveira. As seitas neopentecostais não são cristãs, é judaísmo tardio, são comandadas pelo sionismo financeiro. A liturgia deles não fala em Cristo, é toda do Velho Testamento judaico. Então olha, pessoal, olha que informação legal que o Odair Severo de Oliveira trouxe, e essa informação é uma informação que eu gostaria de pedir vocês que pesquisassem. Por quê? Eu não posso ficar entrando em detalhes a respeito disso, porque a gente sofre um monte de punições, a gente sofre um monte de retaliações quando a gente entra muito nesse assunto. Mas o que eu posso pedir para vocês que façam peguem essa informação do Olair Severo de Oliveira, guardem o que está escrito aqui e pesquisem sobre isso. Vocês vão ficar impressionados de como a massa de manobra brasileira está sendo conduzida por seitas neopentecostais que, na verdade, foram criadas dentro do Brasil para convencer o povo brasileiro que o povo de Israel é superior. Tem a ver com o judaísmo? Não, é política, é simplesmente criar dentro do Brasil um monte de ovelhas que são submissas ao povo de Israel. É por causa do judeu? Não tem nada a ver com religião, isso é estratégia de comando. Eles só usam o argumento da religião, mas no fundo é só estratégia de controle mental. Xavier Correia, Léo, o que fazer com bolsominion arrependido que perdeu o emprego e agora quer fazer Uber com um Chevette 83 de 2 portas? Esse realista, né? E não dá. O Uber não vai aceitar nem carro vermelho e nem Chevette 83. Provavelmente o cara, né, não desvalorizando aqui quem tem Chevette 83, que obviamente você precisa ser feliz com aquilo que você tem e lutar para ter mais, mas não tem que abaixar a cabeça porque você tem um Chevette 83, ou porque você tem uma bicicleta, ou porque você tem uma Ferrari, ou talvez porque você tem a Ferrari de ouro do Lulinha. Cada um tem, obviamente, uma condição financeira, mas não é desrespeitando o Chevette, não. Mas a real é que esses bolsominions, agora eles precisam pagar um pouco pelo que eles fizeram, né? E eles fizeram muita coisa ruim. Deixa eu trazer aqui o que diz então. Agora vocês vão ver que vai parar um pouquinho o som do ar-condicionado, porque esfriou muito e parece que o tempo melhorou. Vou tentar fazer a live sem ele e ver até onde que dá. Então agora vocês vão começar a escutar o som da caixa d'água, pessoal. Roberto Delgado fala: as empresas de construção brasileiras que ameaçariam os Estados Unidos seriam justamente as beneficiadas pelo governo Lula através da corrupção? Olha, Roberto Delgado, eu vou te perguntar uma coisa, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Básico. Você acha que se eu montar uma empreiteira, eu vou ali fazer uma MEI, aí eu faço a minha MEI, eu já até tenho minha MEI, eu uso meu microempreendedor individual e vou lá e cadastro ele como sendo empresa de prestação de serviço na área de construção civil. Você acha que eu, com uma MEI, eu vou ganhar uma licitação para fazer o rodoanel do Geraldo Alckmin? Claro que não, Roberto Delgado. Para ser uma empresa que presta serviço para o governo, e principalmente para o governo federal, tem que ser as maiores empresas do país, até porque elas têm que ter grana para bancar toda a corrupção, que infelizmente essas empreiteiras têm todo um esquema de corrupção, tem que distribuir dinheiro para os políticos, elas têm que ter grana
para dividir entre elas, porque funciona assim, uma ganha a licitação, passa um pouco do dinheiro para as outras, a outra ganha aquela licitação, passa um pouco do dinheiro para as outras, então são vários esquemas de corrupção. E para conseguir fazer essa coisa de altíssimo nível de corrupção, tem que ser as empresas mais poderosas do país. E é exatamente porque eram as empresas mais poderosas do país que elas tinham condições de fechar serviços fora do Brasil e por isso que elas tinham condições de prestar serviço para o governo. Aí esses caras, diretores dessas empresas, se corromperam demais e fizeram muita coisa errada. Sabe o que tinha que fazer, Roberto Delgado? Meter esses caras na cadeia. Meter esses caras na cadeia, olhar dentro do controle acionário outra pessoa para administrar. Se não tivesse, o juiz colocava um curador, mas assim, sob hipótese alguma, colocar os funcionários sem emprego. Essas empresas estavam prestando serviços em vários países e estavam incomodando interesses dos americanos. E é por causa dos interesses dos americanos, de empresas americanas, que a Operação Lava Jato triturou essas empresas brasileiras. E olha, não foi só as empresas de construção civil. O parque industrial brasileiro foi dizimado. Dizimado porque nós temos hoje um processo de desaprendizado industrial que, ainda que as empresas queiram voltar a produzir, não adianta. Elas não vão voltar porque já está tudo desconectado. A empresa que produzia parafuso para a empresa que fazia máquina, e essa máquina era vendida para outra empresa, essa empresa daqui fechou, que desempregou essa, que acabou com essa, e todo mundo foi trabalhar em outras coisas. Agora, porque está todo mundo trabalhando em outras coisas, é difícil para a empresa até achar os funcionários novamente, colocar para trabalhar, e mesmo que se achasse e colocasse para trabalhar, eles teriam perdido um pouco da prática, a produtividade não seria a mesma. Resultado da Operação Lava Jato. A gente não volta para 2014, pelo menos nos próximos 30 anos, sendo otimista. Tatiana fala, Léo, boa noite, Tatiana. Tudo bem? Eu preciso muito que você leia o WhatsApp que o Clicério te encaminhou. É urgente. Também mandei por inbox no seu Face e na sua página do Face. É muito importante. Abraço. Então deixa eu ver qual que é o WhatsApp. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Se meu telefone estiver próximo, eu vou conseguir abrir no computador. Você acabou de chegar, Tatiana. Se for o que chegou mais cedo, que a Jennifer falou comigo sobre o Clicério não está excluindo as pessoas, eu até comentei mais cedo, a Jennifer falou comigo que uma pessoa comentou esse negócio, né, que tem pessoas desrespeitando na live, talvez seja esse. A Jennifer comentou comigo, mas ela não falou o nome. Então, pessoal, olha... É possível participar dessa live sendo de direita. Olha a educação do Delgado. De vez em quando eu saio no Delgado aqui, mas olha que fineza a participação dele. É uma participação crítica, uma participação contra o Lula, mas ele não chegou aqui e participou xingando as pessoas, falando palavras de baixo calão. É possível participar dessa live sendo de direita, sendo bolsonariano, né? Tem, assim... finíssimo, o Paulo Henrique, né, colega inclusive de altas tecnologias, está constantemente brigando na fineza com as pessoas, aí participa de uma forma finíssima. Mas todos os moderadores, eu peço com carinho, que se desrespeitar outra pessoa na live, pode, não é pausar não. Se a pessoa falar alguma bobeira dispersa, falar uma bobeira contra o Lula, aí tudo bem, pode pausar. Agora, se desrespeitar outra pessoa da live com palavras de baixo calão, né? Que às vezes está correndo um bate-papo, uma pessoa está batendo papo lá, está um bate-papo caloroso, pau quebrando. Isso é uma coisa. Agora, se tiver um desrespeito com uma pessoa da live e o desrespeito for de baixo nível, pode tesourar, mas para não voltar mais. Não precisa pausar não, pode cortar mesmo. Eu não sei se é essa que você está falando, Tatiana, que a Jennifer tinha me falado, mas se for essa, eu comentei inclusive com o amigo, com o Luiz mais cedo, e o Luiz começou a podar pessoas aqui exatamente porque tinha um tal de Bin Laden 2, que ele participava de uma forma mais educada. De uma hora para outra, o Bin Laden começou a fazer roteiro aqui de filme do Alexandre Frota, e aí isso não é nessa live, né? Pode, obviamente, pode acontecer em outras lives, mas a ideia aqui é um trabalho mais sério. Vou tentar abrir o WhatsApp e ver o que você escreveu, que o Clicério mandou. Mas se for isso, a Jennifer já tinha me passado e eu falei logo no início da live. Deixa eu ver se eu consigo abrir o WhatsApp aqui.
Ah, tá, é esse sim. Estão me stalkeando e fazendo fakes, inclusive usando o nome de outros companheiros de militância. A mensagem é muito grande. Depois olha com atenção. Muito obrigado. Ah, beleza, vou olhar sim, mas essa questão aí de desrespeito na live, isso aí, os moderadores obviamente podem cortar. Então quem estiver sendo desrespeitado na live, eu faço questão que vocês comuniquem esse desrespeito, porque isso não é sadio, né? Eu sempre falo, olha, se as pessoas estiverem me xingando, não me incomoda, pode me xingar do que for, mas xingar outras pessoas na live não é legal, não. Geraldo Magela, o Delgado, se você é realmente um profissional liberal, você precisa dos trabalhadores como clientes, você será o primeiro prejudicado. O Delgado, o negócio do Delgado é o seguinte, Geraldo, eu consegui ver a personalidade do Delgado. O Delgado é daqueles que veio no oba-oba de ter raiva do PT por causa da corrupção. O Delgado não é da turma que acha que tem que ser liberalismo extremo. Não. O Delgado é da turma que veio por causa daquela coisa de que roubou, tem que matar e tal. E ontem, conversando com um amigo aqui de longas datas, João Rei do Baixo, que tocava baixo, ele falou comigo uma coisa que é verdade, olha... E eu não estou falando de nenhum caso. Ele estava contando a história de Santa Bárbara, que é a cidade que ele mora. E que ele falou, olha, Léo, chegou no final das contas, nós em Santa Bárbara, a gente tinha que decidir, não é entre o melhor. E ele falou até uma questão, parece que até bíblica, ele muito fiel, ele falou, olha, quando a gente tem uma situação em que tem o bem, a gente escolhe pelo bem. Mas quando a gente tem uma situação que só tem mal, a gente escolhe o menos mal, que no final das contas vai ser o maior bem. Só que o brasileiro, ultimamente, ele tem escolhido o mais mal, né? Naquela ideia de ser o mais opressor, o que mais vai trucidar. Então, eu acho que o Delgado ele foi nessa oba-oba aí que é corrupto, né? Então, Cláudia Silveira falando Lula corrupto, né? A galera tá preocupada com Lula corrupto e nós tivemos em fevereiro uma recessão de 0,7% e olha, uma recessão de 0,7% em fevereiro é uma coisa gigantesca. São 1.200.000 desempregados desde o início do governo Bolsonaro. A gente está descendo a serra e a galera está hoje continuando com essa coisa de desrespeitar o Lula. O que acontece? A recessão vai só agravando, porque é uma sociedade que não se respeita. Hoje, grande parte do povo brasileiro sente as dores do desrespeito ao Lula, né? Então estamos vivendo aí uma situação que a expectativa de crescimento é pequena. Fala aqui Alair Padovani, fala pro Delgado que ninguém acha R$1 do Lula. CIA, Supremo, OAB, né? A galera tem que provar com ticket de pedágio, né? A prova usar a teoria de domínio de fato, fatos indeterminados. E o Roberto Delgado manda aqui para o Geraldo. Geraldo, eu sou também um trabalhador como aqueles que eu atendo no consultório. E atendia nos consultórios públicos e totalmente desequipados pelo PT. Conta pra gente aí, Delgado, quantas vezes você teve coragem de denunciar o diretor do hospital por desvio de verba? Quantas vezes você teve coragem de denunciar o colega de profissão seu quando ele estava fazendo falcatrua, trabalhando 2 horas por dia num plantão que seria de 6. Quantas vezes você teve que ter coragem de denunciar isso? Então não é desequipado pelo PT, é desequipado pelo caráter do povo brasileiro, né? Não é defendendo o PT, é tirando a hipocrisia. O meu ponto de vista aqui é o seguinte, não é necessariamente defender o PT, é mostrar que você é tão hipócrita quanto o PT. Basicamente, traz para mim uma denúncia, mostra aí o link de uma denúncia que você fez contra um colega de serviço seu que estava desviando verba no hospital. Quantas vezes você chamou a polícia para denunciar aquele colega de profissão seu que recebia 4 horas, mas trabalhava só 1? Né? Ou seja, não é desequipado pelo PT. Né? O PT ele pode mandar verba para todo lado, mas o caráter do brasileiro, é o caráter do brasileiro que é um caráter de dar o tombo. Pergunta básica, Delgado, você nunca fez isso não? Quando você trabalhava no hospital, você nunca chegou atrasado e saiu mais cedo só porque era hospital público? Isso é falta de caráter. Não adianta você tomar esse tipo de atitude,
né, durante o plantão público, ó, eu sei que isso acontece, tá? Durante o tempo que você está trabalhando para o Estado, você está atendendo particular, ou seja, é mau caratismo, cara. O médico faz isso, a maioria faz isso. E vai depois ficar falando totalmente desequipado do PT. Não, existe um esquema de corrupção aonde? Aqui no Brasil. Mas é no PT? Não. A corrupção somos nós, meu amigo. A corrupção é na hora que você percebe alguma coisa errada, não tem coragem de falar. Você está vendo, você está trabalhando no órgão público, está vendo coisas erradas acontecendo, aí você pensa, não adianta falar porque já é assim. Então para de hipocrisia, de falar que é o PT. Não, não é o PT. É o Brasil, cara. É o Brasil. Tanto é que o PT saiu e acabou a corrupção. Então, para com esse problema seu com o PT. Olha, gente, eu vou pedir desculpas por falar isso. Eu não estou falando uma coisa dessa porque eu gosto de levar por esse lado. Mas eu acho que o problema do Delgado com o PT... E olha, Delgado, desculpa se vai te machucar, mas eu acho que o problema do Delgado com o PT, pelo tempo que ele está nesse desespero com o PT, eu acho que o problema é de ordem sexual. Como de ordem sexual? Olha, é uma ex-mulher que ficou com algum político do PT, uma ex-namorada que acabou deixando o Delgado para ficar com alguém do PT, né? Alguma coisa desse nível, porque, cara, é muito desespero para falar que é o PT. Ah, não é a corrupção, não é o problema do povo brasileiro ser hipócrita, não é nada disso, é o PT. Aí se você vê o problema da saúde brasileira, 90% do problema da saúde brasileira não está na presidência, 90% está dentro do hospital. É o cara que vende prótese de silicone e depois fala que tem que acabar com a corrupção e pede fora Dilma. É o médico que acha que tem que destruir o PT porque o PT criou o programa Mais Médicos, mas os médicos eles querem fazer uma restrição de fornecimento de serviços para que essa restrição de fornecimento de serviços ela culmine aí no aumento do salário dos médicos, no aumento da remuneração dos médicos. Então, vamos cair na real. Hipocrisia do povo, cara. A hipocrisia é nossa. Nós somos a corrupção. O PT é parte de nós. O PSDB, infelizmente, parte de nós, povo brasileiro. O cara, para ser político, ele tem que fazer parte desse povo. E é daqui que sai a podridão. A podridão começa, sabe quando, Delgado? Quando você leva seu filhinho na fila do McDonald's, ensina ele a furar a fila. Ali você está ensinando o cara a tirar vantagem. Então, parar com essa coisa, Delgado, de que é o PT. Não é o PT. Deixa eu ler o superchat gigantesco do Delgado aqui. Que ele viu que o Delgado, ele viu que o Leonardo Stupa está passando bastante dificuldades aqui no canal. Como é que eu faço para colocar grandão isso aqui? Ah, deu errado aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui para aparecer tudo. Ele viu que o Leonardo Stupa está passando dificuldades financeiras com a mudança e resolveu colaborar. Inúmeras vezes já cortei ponto. Já denunciei diretores e denuncio frequentemente os maus profissionais. Não me julgue sem me conhecer. Nem para ótica eu indico deve ser pacientes. E isso está escrito nas minhas receitas. Não me julgue sem me conhecer. Me respeite. Olha, Delgado, então traga pra gente na próxima live as denúncias que você fez. Faz diferente. Faz uma lista das denúncias que você fez e da cidade. Se tiver algum link, você manda, porque eu vou fazer questão de no próximo programa, né, você pode mandar inclusive para o Clicério, porque aí o Clicério organiza para mim, porque eu estou no meio dessa questão da mudança, eu não vou conseguir organizar tudinho, mas eu vou ler todas as suas denúncias aqui, eu vou fazer questão de ler. Porque se você é um cara que estava no hospital e teve coragem de denunciar o seu colega que estava trapaceando, tem que bater palma, porque eu falei que pelo menos 90% dos médicos fazem essa falcatrua. Se você tiver uns 10% que não faz, realmente você precisa receber os parabéns. Isso com certeza. Olair Severo de Oliveira, o PT não desequilibrou nenhum consultório.
Muito pelo contrário, criou milhares de UPAs, o SAMU e mais médicos. Foi Bolsonaro quem desequilibrou, mandando os cubanos embora e não repôs os médicos. Lembrando, né, que fizeram toda aquela coisinha lá de que, não, agora os médicos brasileiros vão assumir os postos, os médicos brasileiros já vazaram. Não tem mais médicos brasileiros. E Matheus Pimentel, o Delgado não fica triste não, meu camarada, esse negócio de chifre aí faz parte da vida, é algo normal, parte para outra, meu querido, né? Né, Delgado? Olha, se teve um galã do PT que acabou ficando com sua namorada no passado, coisa desse tipo, cara, parte para outra, não fica vivendo isso, não sofra por isso. Roberto Delgado fala, as denúncias foram ignoradas pelos diretores, petistas ou não. Então traz as denúncias, faz as denúncias de novo, que nós vamos colocar essas denúncias aqui, eu vou fazer os vídeos das denúncias que você fez, vou falar, o Delgado pede para denunciar esse fato que aconteceu. E vamos denunciar de novo, eu vou fazer os vídeos e vou colocar aqui, né, exatamente para a gente ter condição de publicar que você denuncia a corrupção. Porque aí o povo vai ver que você é um cara que, apesar de criticar Lula, você não é um Bolsonaro, né? Porque um bolsonariano ele critica a corrupção, mas está lá o caso Queiroz. Ellen Martins, muito obrigado, Ellen Martins, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado aqui, o Roberto Delgado, Matheus Pimentel, muito obrigado também. Deixa eu agradecer aqui, tá indo devagarzinho, porque hoje eu estou transmitindo um monte de canal ao mesmo tempo e o computador fica lentinho. Mas eu tenho aqui... Enquanto isso, deixa eu trazer o comentário que chegou no outro canal aqui, enquanto o comentário do lado de cá dá o ar da graça. Geraldo Magela, sou de Virgolândia, Minas Gerais, e nossa esperança é Lula livre. Virgolândia, não faço nem ideia, eu estou em Minas Gerais, Ponte Nova, Geraldo Magela, não faço nem ideia de onde é Virgolândia. Deixa eu trazer aqui para agradecer mais uma vez, Olair Silvério, então muito obrigado, Olair Silvério. Muito obrigado mais uma vez o Delgado que deu essa contribuição aqui, que não foi nem um pouco delgada, foi uma contribuição grossa. Então, mais uma vez, muito obrigado, Geraldo Magela. E agora que voltou aqui, o computador deu o ar da graça, voltou aqui a contribuição grossa do Delgado. Muito obrigado. Deixa eu ver os comentários aqui como vão. E o José Edivânio Moraes da Silva fala, Léo bostejador do Lula. Nossa, que legal. Deixa eu colocar aqui nos comentários aqui pra galera ver que você tá xingando o Leonardo Estopa. José Edivânio, olha que muito criativo. Bostejador, né? Quando eu comecei a fazer minhas lives, eu ficava pensando, gente, eu não imaginava que o povo era tão sem criatividade. Você não consegue imaginar que o povo é tão fraquinho de criatividade dessa forma, né? Então você imagina assim, quando veio aquela lista de comentários, todos os comentários eram assim, o seu pi tem inveja da sua boca de tanta merda que sai nela. Eu não sei se existe dentro do site do MBL alguma espécie de repositório de frases de efeito. Se tem esse repositório, eu não sei. Mas o que eu sei é que a criançada chega toda com os mesmos comentáriozinhos. O seu pi tem inveja da sua boca de tanta merda que sai nela. É sempre a mesma conversinha. Deixa eu agradecer aqui. Mensagem Xavier Correia. Mas antes, deixa eu ver uma mensagem que chegou aqui que passou correndo. Eu preciso encontrá-la antes que ela fuja de vez. Tá aqui. Uma pergunta, Delgado, e a gente espera uma resposta do João, e ele diz que, bom, espera uma resposta do João, não, a gente espera uma resposta sua, Delgado, importante isso aí, ó. Você está satisfeito com o Bolsonaro? Pergunta da Meg Souza, que também contribuiu aqui, deu uma ajuda pro canal, muito obrigado, Meg. Responde pra gente, Delgado, você está satisfeito com o Bolsonaro? Aí deixa eu agradecer aqui agora Xavier Correia. Um médico cubano levou a namorada dele para Cuba, culpa do PT que trouxe tais médicos para o Brasil. A namorada brasileira para Cuba,
culpa do PT que trouxe. Eu não entendi a piada não, Xavier, mas eu sei que a namorada dele foi para Cuba, né? E tudo é culpa do PT. Mas enfim. Roberto Delgado, UPAs com médicos mal formados pelas faculdades petistas. O amigo do meu pai foi abafado. Que diríamos de uma denúncia reles como a de um diretor corrupto? O Delgado, a denúncia tem que ser levada ao Ministério Público, né? Se você denunciou um problema de um órgão público para o diretor do órgão, é a mesma coisa de eu falar, olha, eu vou denunciar um furto para o pai da pessoa que furtou. Você não está denunciando, você está tentando resolver entre amigos. Né? O que eu penso é isso. Agora, as UPAs, outra coisa. Esse ponto que você trouxe também eu queria comentar, porque ele é importante. Mas deixa eu agradecer aqui antes, Geraldo Magela, antes que o Superset fuja. Ele fala, região leste Valadares é referência. Muito obrigado, Geraldo Magela. E o Roberto Delgado trouxe, não seja tão idiota, Xavier, não bosteje, fale algo que se aproveite. O Delgado também gosta desse negócio de bostejador. Ah, não, Delgado, você é um cara... Às vezes você escreve uns trecos, não dá para acreditar. Mas enfim. Delgado, é o seguinte. Deixa eu agradecer a todos que estão participando aqui, pedir vocês para compartilharem, porque essa live... ela vai até meia-noite, mas depois entra a reprise e é muito importante a galera ficar assistindo a reprise. Bom, eu quero falar sobre essa questão do Delgado. Isso é muito interessante o que você falou, sabe, Delgado? Porque tem pessoas que são viciadas em futebol, tem pessoas que são viciadas em várias coisas, né? Tem vários tipos de divertimento. E eu achei um divertimento que é estudar. Eu gosto muito de estudar mesmo, muito. E nesse gosto que eu desenvolvi pelos estudos, eu comecei a fazer várias faculdades. Né? E várias faculdades, todas essas faculdades que eu fiz, eu percebi uma coisa. A faculdade não era ruim. A faculdade era boa. O material didático estava lá organizadinho, muito bom. Sabe aquele problema que eu estava te falando a respeito da corrupção, do mau caráter que se corrompe, que trabalha para o governo, mas mata o serviço, né? Trabalha 1 hora em vez das 4, que é o plantão, de que vende prótese de silicone, aí vai. Pois então, o mau caratismo não é só na medicina. O mau caratismo, ele se espalha por todo o Brasil. Eu te dei até o exemplo do cara da fila do McDonald's. Eu percebi uma coisa, Delgado, olha, toda vez que eu me matriculo num curso, eu tenho prazer de estudar, porque eu estou matriculando, porque eu quero aprender um pouco a respeito daquele assunto. Hoje eu estou matriculado em Direito, faço mestrado em Direito, hoje eu estou matriculado em Música, faço pela Unis, adoro estudar, estou tentando usar todo o tempo disponível para isso, e eu achei interessante também, né, além de Teologia, que eu dei uma pausa no curso, mas depois eu conversei com o diretor da faculdade, ele me tratou muito bem, eu vou voltar. Além de Teologia, eu estou estudando também Ciências Contábeis. Eu sou técnico em contabilidade, meu pai era contador e eu acho que é simbólico para mim saber Ciências Contábeis. Uma coisa que eu percebo, Delgado, é o seguinte, olha, material dessas universidades, material da Unis, então nem se fala, o material da Unis é uma coisa fantástica. O material da Unis é fantástico. O material da Ambra é uma coisa de outro mundo. O material dessas faculdades é muito bom. A metodologia de ensino, olha, da Unis e da Ambra é uma coisa fantástica. Inclusive, eu fiz o ENAD pela Unis e eu fiquei, né, nesse curso à distância da Unis, que eu fiz Física, eu fiquei entre os top 5%. Ou seja, no Brasil inteiro, no curso de Física, eu fiquei lá no topo, melhor que 95%. Fiquei bem demais. Então, ou seja, não é a universidade petista, cara, é o caráter do povo brasileiro, sabe? Aí eu vou contar para vocês, eu já tive experiência de ver pessoas fazendo prova pelo WhatsApp. O professor descuidava, o cara tirava a foto da prova e mandava no grupo
para a galera fazer a prova. Olha, isso é o caráter do povo brasileiro. O mesmo povo brasileiro que é pilantra e gosta de fraudar a licitação, gosta de fazer todas essas coisas erradas, é esse povo aí que, infelizmente, frauda também, o Delgado, a educação. Então não é a universidade ser petista, é o caráter do brasileiro de frequentar a universidade para pegar o diploma. Quantas pessoas hoje, talvez, sei lá, 80% das pessoas que estão fazendo curso universitário hoje estão pensando só no diploma, não estão nem aí para o conhecimento. E é essa personalidade, é essa visão, que inclusive é uma visão que foi colocada pelas elites, né? Se você não tiver universidade, você não é digno. Essa visão que faz mal aos profissionais, não é o fato do PT ter criado universidades, não, é o fato do PT ter criado universidades num local onde a elite criou a ideia que o importante é o diploma e não o conhecimento. Infelizmente é isso. Volto a dizer, olha, eu conheci pessoas que se formaram em engenharia sem conseguir fazer conta de matemática básica, porque eles conseguiam fazer prova para o WhatsApp. E aí eu penso, eu não contrataria, né? Olha, tem lugar que eu estudei, que eu estudei demais, estudei por material da USP, material do MIT, eu tenho plena consciência do que eu estudei e tenho tranquilidade para falar sobre o que eu estudei. Mas eu vi colegas formando sem ter estudado absolutamente nada. E era petista? Não era petista, né? Por favor, troque o mal formados por mal formados. Lapso. O mau caratismo é humano, é combatido através de leis duras, né? O mau caratismo é humano. E leis duras não vão combater, por exemplo, o mau caráter de um cara que está na universidade toda hora criando formas de passar sem estudar. Talvez a única coisa que vá realmente modificar essa situação é uma postura semelhante à postura da OAB. As pessoas às vezes falam, você é contra a prova da ordem? Não, sou totalmente a favor e acho que todas as profissões deveriam passar a ter prova desse sentido, porque assim a gente não teria pessoas nas universidades comprando diploma. E a gente tem isso, pessoas em universidades frequentando só para receber o diploma depois. Xavier Correia Delgado, nem falei que foi namorada sua, mas se algum médico cubano levou sua namorada... Agora eu entendi, Xavier. O Delgado entendeu e eu não entendi. Você estava zoando. Você estava zoando o Delgado, que talvez algum médico cubano foi embora com a namorada do Delgado. Agora eu entendi. Isso é cansaço, gente, por causa da mudança. Delgado, nem falei que foi namorada sua, mas se algum médico cubano levou sua namorada também para Cuba, a culpa é sua e não do PT. A culpa é sua, não é nem dos médicos cubanos, nem do PT. Olair Severo de Oliveira. O Dr. Delgado é oftalmologista de Nova Iguaçu. O problema dele é o aumento de profissionais no governo do PT. Médicos odeiam os cubanos porque esses são elogiados pela população. E uma coisa é verdade, né? Olha, Delgado, você vai me desculpar, mas nós temos uma situação hoje no Brasil na qual os médicos brasileiros, eles são educados numa ideia de superioridade. Eu preciso abrir aqui que existem exceções, né? No parto da Luísa, por exemplo, no parto da Luísa os médicos foram fantásticos, foram amigos, parecia que eram amigos de muito tempo. Mas existe uma tendência natural de médicos considerarem pessoas não médicas como pessoas inferiores. E os médicos cubanos não são assim. Então, esse trato humano do médico cubano com o povo brasileiro estava gerando elogios que, obviamente, estava incomodando a classe médica. E isso acontece em várias classes profissionais, pessoal. A pessoa entra no curso de Direito, ela já começa a usar terno e gravata, andar estufado, não é só o advogado. Então, é uma coisa que a gente precisa admitir, né? Os médicos cubanos, eles chegaram de outra cultura, de uma cultura de igualdade, uma cultura de maior respeito com o próximo. Então, o médico cubano chegava para tratar uma empregada doméstica e tratava de igual para igual. Não é aquela coisa de eu cá em cima médico e você lá embaixo. Isso gerou uma certa revolta nos médicos, porque os médicos querem manter essa ideia de distanciamento. Meg Souza, Delgado não respondeu. Ele aprova tudo o que está acontecendo com o governo Bolsonaro. Então, Delgado, já era a hora da gente ter terminado a live e começado a reprise. Mas eu vou esperar você responder isso. Responda a Meg Souza, Delgado, por favor.
Enquanto você responde a Meg Souza, eu vou só trazer o comentário do Luiz Carvalho aqui, que tá zoando, falando: Delgado, mal com U, formado com U, bebê. Então tá aí o comentário, a sátira do Luiz Carvalho. Muito obrigado, Luiz Carvalho. E muito obrigado, Glória Lavagnoli. Delgado estudou aqui na UERJ. Tem um grupo de colegas médicos fascistinhas aqui que estão bloqueados no meu WhatsApp até caírem na real, ou seja, me falarem que foram enganados. Então, vamos ver a surpresa. O Delgado mandou uma resposta que pode ser a resposta de que ele não está satisfeito e foi enganado. Vamos ver, vamos ver. Né? Tchan, 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 tchan. Não, mas antes de abrir, eu vou abrir isso aqui só para gerar um pouco de ansiedade. Foi o filho do Bozo que levou o guampa do médico cubano. Tenho um convênio médico e hoje fui muito bem atendida por uma médica peruana. Muito obrigado, Tatiana, pelo superchat. Realmente teve esse caso aí do filho do Bolsonaro, revoltadinho, né? Porque tomou aí, como é que chama? Levou a guampa do médico cubano e aí o cara acabou com o programa Mais Médico. A família Bolsonaro acabou com o programa... Gente, a família Bolsonaro acabou com o programa Mais Médicos por causa de um chifre. Por causa de um chifre. É muito egoísmo. Roberto Delgado fala: não tenho competidores à minha altura em Nova Iguaçu. Ele fala em caixa alta, tá, gente? Isso porque ele tá nervoso. Então, Delgado, a gente ainda tá esperando a questão da resposta. Eu vou esperar aqui mais um minutinho a sua resposta sobre a questão do Bolsonaro. Se tal não está satisfeito. Roberto Delgado fala: não tenho competidores à minha altura em Nova Iguaçu, nem em termos de equipamentos, nem em termos de formação ou moral. Não me formei pela Unig, mas pela UERJ. Agora começa a troca de egos, né? Agora começa a briguinha, a troca de egos. Mas enfim, eu nunca fiz um vestibular federal, gente. Eu sempre gostei da ideia de, sei lá, estudar à distância. Eu gosto muito de estudar à distância. Já passou da meia-noite. E eu nunca prestei um vestibular federal. Deixa eu agradecer Tatiana, Roberto Delgado, Glória Lavagnoli. Muito obrigado, Glória. Roberto Delgado, muito obrigado, Roberto Delgado. Eu nunca prestei vestibular federal. Então, e nem faço também briguinha de que essa universidade é melhor que aquela. Lógico que determinadas universidades elas te dão mais conforto e mais metodologia. Você não precisa procurar muita coisa fora. E o Roberto Delgado traz a resposta aqui. E ele fala: já respondi, não estou satisfeito. Bolsonaro é um banana. Olha, Bolsonaro é um banana cheio de laranjas que empregou uma mulher que trabalha na loja de açaí e colocou o Brasil como um grande abacaxi. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Agora é hora de colocar aqui a reprise do programa de hoje. E onde que está a reprise? É só um tempinho aqui para eu abrir a reprise e colocar para vocês. Eu volto às 5 da tarde, quem me acompanha pelo Léo ao Quadrado. Hoje, quarta-feira, é 5 da tarde. Então, muito obrigado e até lá.